Sim. Boa noite. Estamos aqui para mais um estudo realizado pela internet sobre arte e espiritismo, nossa atividade quinzenal. Então, sejam todos bem-vindos. E, como sempre, nós vamos começar com uma prece. Jesus amado, nós pedimos sua proteção e da equipe espiritual ligada a essa tarefa, para que nos acompanhe novamente essa noite, em momentos de reflexão sobre essa tarefa que abraçamos junto ao Espiritismo. Sejam ricos esses momentos para a nossa alma. Fica conosco. Eu sou Júlio Nunes, estou falando de São Paulo, tá? Vamos ver quem mais está na sala. Nós temos aí, ó, Edmundo César, acompanhando lá de Portugal, Luiz Carlos Preto, o nosso convidado. Está falando de Porto Alegre, ô Preto? Está falando de qual cidade? Sim, Porto Alegre. Isso. E hoje o estudo é com ele, né? Ele que vai trazer o tema Teatro e Dramaturgia Espírita, né? E ele pode falar um pouco mais dessa relação dele com o teatro, né? É com você, Uau. Preto, agora. É comigo? Isso. Nossa. Primeiramente, agradeço o convite de estar aqui junto com os amigos desse importantíssimo conjunto de artistas, essa importantíssima associação de artistas espíritas que promovem esses encontros, esses estudos. Infelizmente, fisicamente, nunca consegui ainda participar de nenhum fórum, de nenhuma mostra, mas estou sempre acompanhando, estou sempre lendo os artigos, lendo os livros, assistindo sempre que posso os grupos de estudo. Enfim, é muita alegria encontrar esses irmãos, né, que estavam espalhados, cada um no seu canto, fazendo a sua arte, e que a Abrarte teve essa sensibilidade, esse trabalho, esse carinho de, fazendo uma paródia com o nome, né, Abrarte abraçou, né, todos nós, artistas espíritas, para que a gente possa, nos aconchegou, nos esquentou, para que a gente possa se aproximar, né, e confraternizar e trocar as ideias e estudos. Então, gratidão pelo convite, assim como o querido amigo Edmundo, que me proporcionou um dos momentos mais lindos na minha vida, que foi participar do campo do Brito Espírita, o ano passado, na qual conheci pessoalmente o Moacir Camargo, conheci o poeta Edgar, conheci o Clayton, né, e tantos outros amigos. Enfim, um pouquinho antes de entrar no assunto, eu queria brevemente, assim, falar para os amigos que estão nos acompanhando um pouquinho da nossa trajetória aqui em Porto Alegre, né? Começamos em 1993 com o grupo de teatro espírita chamado Perseverança, que faz parte da evangelização espírita infantil lá de Porto Alegre. Ou seja, esse grupo já tem 27 anos e é composto por jovens trabalhadores da Sociedade Espírita Caminho da Luz em Porto Alegre. Atualmente, eu estou como assim, um coordenador, um avô que já deixou sob os cuidados do filho e dos netos o projeto. Então, ali nós começamos com um trabalho de evangelização,
por intermédio do teatro. Porém, para mim, antes do teatro com a temática espírita, veio o meu trabalho de estudo, de pesquisa, minha formação técnica, minha formação como ator e a minha formação como diretor. Até então, eu só estava me capacitando e não tinha feito, além de alguma conclusão de oficina ali, oficina aqui, eu não tinha feito nada, digamos assim, profissional no teatro, né? Num teatro aberto a todos. E, no entanto, o espiritismo entrou junto comigo e, por intermédio dele, é que nós passamos a ganhar o mundo, digamos assim, né? Então, até então, tudo que eu tinha em minhas mãos acerca de material sobre teatro espírita, sobre arte espírita, eu tinha do nosso grande Leon Denis, essa referência que eu tinha, porque na época não existia a Abrarte, não existia vocês, não existia Edmundo César e tantos outros colegas que se debruçaram no estudo e nos proporcionaram livros, né, como Arte no Centro Espírita e o Círculo, né, de Estudos, Arte e Espiritismo. Então, eu tinha o Leon Denis para me defender, caso alguém viesse falar para mim que espiritismo não era teatro, não era espiritismo. Eu tinha o Leon Denis e eu tinha esse nosso amigo aqui, ó. Esse é o livro da edição da época, né, do nosso querido Nazareno Tourinho, na qual eu tive a oportunidade de ter uma grande conversa, uma grande palestra com ele, pessoalmente, eu e ele, quando ele veio a Porto Alegre. Então, eu trouxe para a Casa Espírita a técnica, né, a pesquisa de construção de personagem, de construção de um espetáculo, independente de ser profissional ou amador, a estrutura é a mesma, o que difere são as condições financeiras, mas eu não tinha o acesso a como o fazer o teatro espírita. Então, como eu não tinha esse manual, como eu digo, né, que essas novas gerações têm, que bom, o que eu fiz? Apliquei tudo que eu aprendi, tudo que eu me capacitei, com o conjunto das coisas da estrutura espírita, que até então eu não conhecia. E qual era, né? As questão de ensaiar no lugar, a questão da pontualidade de horário, a questão da fraternidade. Então eu fui juntando, né, toda aquela técnica, estudo da arte e com, né, me envolvendo e criando a minha própria metodologia, aliando a coisa que eu já tinha estudado e a doutrina espírita, tudo que ela me proporcionava, né? E em 2000, depois de 7 anos dedicados a esse grupo, fazendo arte com temática espírita, eu já era um profissional das artes cênicas, então eu não fazia arte com temática espírita fora da casa espírita. Eu fazia espetáculos normais, digamos assim, do mundo, né? E que eu sempre vou ser muito feliz e ter lembranças deliciosas. Mas após 7 anos montando espetáculos com temática espírita, eu vi que aqui em Porto Alegre nós estávamos muito carentes de um teatro espírita que fosse aberto a todos, que ficasse à disposição de todos numa temporada, numa casa de espetáculos, onde todos pudessem ter acesso, que a gente pudesse sair um pouco só das apresentações pontuais nos eventos espíritas. Então eu já tinha toda essa estrutura, todo esse estudo e a pesquisa sempre continuando. E aí eu resolvi, né, em 2000, criar a Haribo, cuja proposta era apresentar espetáculos espíritas de forma contínua em Porto Alegre, em temporadas, e trazer esse trabalho, trazer
essa linguagem teatral ao alcance de todos. Porque aqui a gente ficava só esperando vir atores e espetáculos do Rio, de São Paulo. Então, para assistir uma peça espírita aqui era complicado, era muito difícil. Então, eu transformei essa minha indignação no meu trabalho e, felizmente, né, hoje nós já temos 17 espetáculos montados entre infantis, adultos, para adolescentes, né? Já nós anualmente fazemos a nossa mostra de teatro espírita, que antes era uma mostra só da Haribo, mas agora virou uma mostra de arte espírita, que é a única do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que é a maior mostra e a única anual que existe assim de arte espírita. E eu tenho certeza que eu acho que pela região sul, pelo que eu saiba, São Paulo, só há 2 anos, né, existe uma mostra de teatro espírita de São Paulo, cujo eu fui convidado para a primeira mostra, que é lá no delicioso Teatro Fernando Torres. Bom, amigos, eu cansei vocês falando de mim, né? Mas eu não estou falando de mim, eu estou falando exatamente do tema que nós estamos trazendo para hoje, que é teatro e dramaturgia espírita. Bom, amigos, o teatro não precisa do espiritismo. O teatro nasceu muito, muito, muito antes do espiritismo. O teatro não precisa de amigos de luz, o teatro não precisa de espíritos guias, o teatro não precisa de mentores, porque o teatro tem deuses. O teatro tem deuses, quem tem deuses não precisa de espiritismo. O teatro tem o seu Dionísio, que é o maior de todos, e o teatro ama e se ajoelha e faz referência para a maior deusa do teatro, chamada a deusa Liberdade. Então o teatro não precisa do espiritismo. Ele vive muito bem sem o espiritismo. Assim como o espiritismo também, ele tem a sua doutrina confortadora, ele tem o seu estudo, ele tem as suas palestras, ele tem os seus livros, ele tem as suas dinâmicas. O espiritismo também não precisaria do teatro, não precisa do teatro. Mas quando esses dois se olharam pela primeira vez, aquela olhadinha, sabe, quando a gente não conhece uma pessoa, acha que não vai precisar dela e olha, quando esses dois se olharam, nossa, aí foi um amor. Foi um amor que, quando correspondido, ele transcende qualquer manifestação artística no teatro que não seja com uma temática espírita. Mesmo artistas que não acreditam em nada, quando eles fazem um espetáculo espírita, eles se encantam. A transformação ocorre. Assim como a gente já sabe também vários, digamos assim, testemunho de atores que fazem filmes, né, espíritas, não que saiam convertidos, mas eles saem extremamente modificados. Então eu gostaria de dizer uma coisa assim, uma frase polêmica para os amigos, além dessa, né, de dizer assim que o teatro não precisa do espiritismo e o espiritismo não precisa do teatro, mas os dois juntos é uma maravilha. Amigos, a minha frase polêmica da noite: não existe grupo de teatro espírita profissional. Esqueçam essa frase. Grupo de teatro espírita profissional não existe. O que existe é grupo de teatro profissional que utiliza na sua dramaturgia a doutrina espírita. Como poderia usar budismo, como poderia fazer candomblé, por exemplo, um colega artista aqui de Porto Alegre fez Hamlet com os orixás, né, com os santos. Então, teatro espírita profissional não existe.
nessa mesma frase. Existe teatro profissional com temática espírita. São duas coisas diferentes, até porque não existe, em tese, palestrante espírita profissional, né? Existe o palestrante profissional, mas ele pode ser um espírita, ele pode palestrar sobre espiritismo. Pois não existe nenhuma faculdade que eu saiba, se o Edmundo sabe aí já em Portugal, que se existe já uma faculdade espírita para formar artistas espíritas, né, profissionais, então me fala aí, Edmundo. E aí nós entramos na dramaturgia, né? O teatro é livre, ele preza a sua deusa liberdade, e aí nós que queremos fazer, né, o teatro com a temática espírita, e quando eu falo em profissionalismo, muita gente acha que o profissional ele é superior ao amador. Profissional é uma questão de profissão mesmo. Você um grupo que trabalha e vive disso, faz disso o seu sustento, faz disso alguns até fazem disso mesmo o seu projeto de vida. Mas existem muitos grupos de teatro espírita, né, que são amadores, digamos assim, que têm um trabalho maravilhoso, né? E antes que eu esqueça, eu já vou falar mais uma coisa aqui, falar para os atores. Uma vez eu assisti uma peça linda, com artistas, assim, das casas espíritas, sabe? Uma coisa fofa, e eu gosto de assistir. Eu vou assistir, muitos. Qualquer grupo que se apresente, eu vou assistir porque eu gosto de assistir, eu gosto de prestigiar os jovens, eu gosto de prestigiar quem está, digamos assim, se arriscando em fazer o teatro. E muitas pessoas têm medo, dizem, ai meu Deus, o preto está aqui, ai socorro. E aí eu assisti um trabalho tão bonito, tão fofinho, que eu aplaudi, puxa, muito legal, muito bem feitinho, só que aí o diretor cometeu um crime, que aí eu fui obrigado a falar com ele no camarim depois, dizer, meu filho, tu nunca mais diz isso. Terminou o espetáculo e disse, ai, vocês me desculpem, nós não somos atores. E aí depois eu peguei no camarim, né, e disse, não senhor, como é que vai me dizer isso, sabe? Vocês são atores sim, vocês estão no palco, vocês estão atuando, vocês podem não ser profissionais no termos de que estão ganhando dinheiro para isso, que se dedicam nisso como uma profissão. Vocês são atores, estão se entregando para o projeto, estão dando o que vocês têm para dar no momento e que a gente está sabendo que vocês estão dando para nós o registro que vocês têm agora. Mas com a continuidade, com a repetição, com o processo de criação, com o estudo permanente, a qualidade vai aumentar. Então estou falando para você que está nos assistindo, que atua em teatro espírita, tá? Que diz, não, eu não sou ator. Eu lamento lhe dizer, você é ator. Então assume, pode dizer, pode contar para a família, tá? Pode contar para a família que é ator. Bom, aí a dramaturgia espírita. Qual é a fonte que eu bebi até hoje, né? E que eu amei de paixão? É essa aqui, né? Do Nazareno Tourinho. Então, o que ela nos fala? Então, aqui, toda essa conversa anterior que eu falei para vocês, né? É sobre o teatro. Você vai aplicar a técnica do teatro para contar a sua história. E a técnica do teatro você busca, você estuda, você pesquisa, você assiste muito teatro, você chama um facilitador, você chama um professor de teatro, um preparador corporal, e você coloca essa dramaturgia. Bom, a dramaturgia espírita, ela exige uma fidelidade doutrinária. Então, não faça do teatro espírita uma experiência para o seu achismo. O que eu acho que é a doutrina espírita, qual é a minha versão, né? Não faça uma peça chamada O Evangelho segundo Allan Kardec por Luiz Carlos Preto, por exemplo. Então,
para a gente construir um texto teatral, nós precisamos da fidelidade doutrinária. Se você, como artista, né, que ama a deusa liberdade e não aceita isso e quer fazer o seu teatro, então, fique à vontade. Faça um espetáculo seu de ficção, de espiritualidade, mas para nós colocarmos digamos assim, um carimbo no nosso trabalho, ele, como espírita, né, ele tem que ter a fidelidade doutrinária. Nazareno Torinho também nos fala, né, que não é porque uma peça teatral aborda a reencarnação, espíritos, mediunidade, comunicação com os desencarnados que ela é espírita. Não, não quer dizer nada. Assim como filmes, né? Não quer dizer que o Ghost, que é um filme que todo mundo gosta e que tem muita similaridade com as coisas reais do espiritismo, nós não podemos dizer que ele é um filme espírita, pois ele toma liberdades porque eles não têm esse compromisso com a doutrina espírita. E é um filme belíssimo. Então ele vai lá no pai da tragédia grega, né, que é o Ésquilo, né, dizendo que desde lá nos espetáculos já existia, né, nos espetáculos Os Persas, as Eumênides, já existia essas citações a irmãos desencarnados, a fantasmas, a esse intercâmbio mediúnico, digamos assim. Shakespeare, né? Quem não adora um Shakespeare, né? A primeira cena de Hamlet são soldados loucos de medo que viram o rei, ali viram o fantasma do rei, né? Fizeram um intercâmbio, digamos, com o rei, o pai do Hamlet. Mas isso não significa que é, né, uma peça de teatro espírita. Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Por exemplo, eu sei que a Pixar está para lançar um desenho, a Pixar, que é um estúdio de animação fantástico da Disney, né, chamado Soul, né, que fala sobre a alma, e pelo trailer a gente vê umas coisas muito interessantes, e aí tem muita gente que já sai gritando, olha, é um filme espírita, é um filme espírita. Calma, gente, calma. É um filme que vai abordar coisas muito interessantes, mas a gente tem que esperar, assistir, fazer a nossa análise, e é bom que depois, numa reunião, num grupo de estudo, ou mesmo na evangelização, se pontue, né? Olha, isso aqui não é bem assim, isso aqui é por ali. E aí ele nos fala uma frase muito interessante, o Nazareno, né? Se a dramaturgia espírita genuinamente ainda só existe debilmente, infantilmente, cumpre-nos fortalecê-la e torná-la adulta, partindo de uma nítida conscientização cultural. Eu acredito que de 92 para cá, que o livro foi editado, né? Quer dizer, um pouco antes, né? Nós melhoramos um pouquinho, mas essa era a visão que ele tinha, que essa nossa dramaturgia espírita, ela existia debilmente, infantilmente, e cumpria a nós, artistas espíritas, que queremos fazer o teatro espírita, o teatro com temática espírita, e queremos desenvolver uma dramaturgia, cumpre a nós fortalecê-la e torná-la adulta, partindo de uma nítida conscientização cultural. Ou seja, como nós podemos fortalecer a nossa dramaturgia espírita? Com o estudo, com a pesquisa, tratar o texto como ele pede para ser tratado, né? E aqui falando uma coisa, sempre vamos precisar, nos nossos grupos de teatro, quando a gente não tem essa pessoa, mas eu prefiro até mesmo que eu tenha uma pessoa, aquele que sabe tudo da doutrina, que pesquisa, que lê tudo,
Mesmo que eu tenha essa pessoa no meu grupo, eu sempre prefiro entregar os meus textos para uma pessoa de fora, uma pessoa que leia o meu texto, uma pessoa que analise cada vírgula, cada palavra, porque ele é assim, ele isento do que está acontecendo, dos ensaios, daquela animação, daquelas reuniões, ele vai analisar aquele texto. Porque a partir do momento que nós nos dispusemos a fazer dramaturgia com temática espírita, chamamos o nosso grupo teatral, né, espírita, peça espírita, então nós temos que ser extremamente rigorosos, extremamente rigorosos. Muitas vezes nós nos aborrecemos, como quando temos que fazer algum evento e temos que submeter o nosso texto a outros, mas isso nos dá uma lição de humildade, né? Eu confesso para vocês que sempre quando me pedem o texto, né, eu fico meio aborrecido, tipo, puxa vida, pô, eu tenho 27 anos já de trabalho, o que essas pessoas querem? Mas eles estão corretos. Olha, eu vou dizer para vocês que eu muito fui salvo antes de começar um processo de ensaios, ou mesmo em ensaios, eu tenho duas pessoas pontuais que eu sempre levo, né, para assistir e entrego o texto. E aí, uma vez eu fui salvo, porque eu tinha pesquisado uma data, o nome de um livro, era uma peça sobre Joana de Ângeles, agora eu lembro. E eu tinha feito uma pesquisa que eu tinha certeza que o nome do livro, o primeiro livro do Divaldo, por intermédio, o primeiro livro dela por intermédio do Divaldo era e eu citei no ensaio. E esse amigo assistiu, e assim que eu cheguei em casa do ensaio, ele já me ligou, disse, Preto, tu tem certeza que é aquele livro? Eu disse, tenho. Eu pesquisei em várias fontes, eu tenho certeza. E ele disse, não, olha aqui que é esse outro livro. E aí, gente, eu fui olhar e ele estava certo, e eu fui procurar as fontes que eu busquei para, tipo assim, esfregar na cara deles. Não, eu li mesmo, e vocês acreditam que eu não achei? Eu não achei em lugar nenhum. Então, é sempre bom, quando nós estivermos desenvolvendo essa dramaturgia, né, que nós possamos entregá-la a uma outra pessoa que possa colaborar conosco para que esse texto aí ele fique de acordo, ele fique doutrinário. Agora falando um pouco quando junta as coisas, né? Pegamos a técnica teatral, pegamos os atores, pegamos o diretor, pegamos a equipe toda, pegamos o texto e começamos a trabalhar esse texto com os atores. Uma coisa que sempre me preocupa um pouco na dramaturgia espírita por teatro é que muitas vezes eu já fiz isso muito e continuo fazendo e continuo me policiando, muitas vezes na ânsia de você entregar uma mensagem importante para o seu público, você entope o texto de palavras-chave. Parece que você quer jogar as 5 obras básicas de uma vez só na cabeça da plateia que tá nos assistindo, ou amassá-las e fazer um suco e dar para eles beberem. Então, temos que tomar cuidado com o excesso de informação que a gente também quer colocar na nossa dramaturgia. Às vezes, tem até filmes que eu assisto que parece que os personagens não são humanos, sabe? Eles não conversam coisas normais. Um parece que está sempre tentando doutrinar o outro com frases de efeito. Então aqui fica a primeira dica, né, que eu disse para vocês, né? Sempre submetam o texto, né, para alguém ler, alguém isento para ajudar. Tomem cuidado com o que vocês querem. O que eu quero contar com essa peça de teatro? Eu quero fazer uma peça de teatro de todo o evangelho. Toma cuidado, porque às vezes fica complicado, e teatro é uma arte dinâmica. Você tem que estar assim, o olho vivo na tua plateia o tempo todo, estimulando eles, fazendo eles se emocionarem, fazer eles entenderem, né, captarem a tua mensagem. Então, assim, a dica que eu digo, tomem cuidado com os excessos, né? Não precisa falar de tudo. Um dia me perguntaram aqui na televisão,
numa matéria, disse, puxa vida, mas são 17 espetáculos espíritas que vocês já produziram, mas tem assunto para 17 espetáculos, vocês já não contaram tudo no primeiro? Eu digo, não, felizmente não contamos tudo no primeiro. Tem espetáculos que falam sobre Joana, tem espetáculos que falam sobre jovens, tem espetáculos cuja temática principal é mediunidade, tem espetáculos, sim, doutrinários, como o meu primeiro, que tinha muito desses equívocos que eu disse para vocês, de muita informação, mas com o tempo a gente vai dando uma arrumadinha. E outra coisa na dramaturgia espírita que eu falo, que é um recado para os atores e para os diretores, o ator sempre improvisa, né? De vez em quando baixa um santo, né? E o ator resolve fazer um pouco a mais do que deveria. Ou se empolga com as risadas da plateia. E temos que tomar cuidado com os cacos, viu, atores? Existiu uma dramaturgia, existiu uma pessoa que sentou, que escreveu, ou várias pessoas que escreveram, sentaram, estudaram, para colocar aquilo no palco. Existiu uma revisão para aquilo ali estar no palco. Então, não se deixe levar pela vaidade ou pela empolgação e tome muito cuidado. Caco é o que a gente chama no teatro quando o ator inventa alguma coisa, né? Porque uma coisa é o ator esquecer o texto, outra coisa é o ator inventar em cena. E às vezes o ator na empolgação, ele foge daquela dramaturgia e ele é capaz de acabar com tudo que estava sendo construído até ali. Toda aquela mensagem que estava sendo dada, o ator com um caco, com uma piada, ele estraga tudo. Então, tenham muito cuidado, atores, em tomar liberdades não combinadas. O teatro é uma maravilha porque ele é ao vivo, então as sensações vão acontecendo, coisas até melhores nos são sugeridas no andamento de uma peça de teatro, mas tomem cuidado. Eu só vou dar um exemplo, porque quando eu falo de mim, de tudo que eu já passei. Por exemplo, esse ano mesmo, em janeiro, nós estávamos apresentando uma peça de teatro na qual eu interpretava um homem que se desprendeu do corpo, ele passou por uma cirurgia no coração e ele saiu porque ele queria ir para o mundo espiritual. Então eu estava preso com um cordão prateado nas costas, né? E eu entrei em cena e as pessoas ficaram, que legal. Alguns até não entenderam, mas outros já iam explicando. E aí eu ia conversando com os amigos de luz e dizendo para eles, olha, eu estou bem, eu tenho que ir para o mundo espiritual, já morri. Aí o espírito amigo ali explicava, olha, o seu cordão está ali junto com o seu corpo. E aí que eu digo para vocês, aí um texto muito bonito, divertido. Aí o que o preto faz? Aí eu fui brincar, que eu queria puxar com a mão aquele fio prateado, e não é que quando eu puxo ele arrebenta. E aí eu escondo rapidinho, assim, nas minhas costas, pensando, puxa, ninguém viu, e segui a cena. No outro dia, um dos atores nossos, que é evangelizador, disse que jovens estavam assistindo, né, e perguntaram para ele, mas é mesmo então, a gente pode puxar e arrancar assim o nosso cordão prateado e continuar conversando e depois voltar para o corpo? Então é só um exemplo que eu estou dando para vocês, um exemplo meu, já macaco velho de teatro, e acabei fazendo isso. Então vamos tomar muito cuidado. Bom, temos mais 2 minutos, né, para falar. Então assim, enfim, né, seguindo aqui o Nazareno. Se você quer ser um dramaturgo e escrever peças de teatro espíritas, fidelidade doutrinária sempre. Sempre vai ter alguém que vai dizer, olha, eu escrevi uma peça espírita, vamos montar? Não, vamos analisar primeiro. E aí depois, né, chega aquela hora de materializar tudo isso no palco, né? E o fazer teatral é maravilhoso porque ele promove a integração, cada um fazendo uma coisa. É lindo ver uma casa espírita e trabalhadores envolvidos na arte. E artista, trabalhe com o que você tem. Não se constrói uma casa a partir do teto. Se você gosta muito de um artista, de uma banda de música,
ou de uma peça de teatro, tenha ele como referência, como inspiração, mas não queira ser ele agora, amanhã. Faça o seu próprio caminho. Se você tiver à disposição uma sketch de 5 minutos só nessa casa espírita, faça aquela sketch com muito amor, com muito carinho, com muito empenho, com muita dedicação, né? Me perdi aqui. Bom, então, enfim, é isso. É esse recado que eu dou para os grupos, né? E tenha um pouco de paciência com seus dirigentes, com seus presidentes, porque a arte ainda é uma novidade para muitas casas espíritas. Então, substitua a sua indignação pela inspiração e pelo trabalho. Assim que tiver oportunidade, nem que seja aquela sketch de 5 minutos, nem que seja uma música só, faça bem feito. Dê toda a sua energia e a sua alegria, que tudo vai ficar bem. E assim, ó, só lembrando vocês, os estudos se complementam. O teatro, né, aqui em Porto Alegre nós temos o dicionário de teatro, né, que fala todos os termos de teatro para as pessoas, né. Senhora Bárbara Eliadora, né, ou seja, estudar um tal de Stanislavski aqui, não sei se vocês conhecem, né, preparação do ator, construção do personagem, e teria muitos ainda, como o Cusné e vários outros, nessa preparação que eu digo para vocês, nessa preparação técnica, porque precisamos nos preparar tecnicamente. Não é porque eu sou amador que eu não preciso me preparar tecnicamente. Preciso, estuda, faz bem. E aí, junto com essa parte técnica, vem essa parte da alma aqui, ó, que eu vou recebendo dos amigos aí que fazem esse trabalho maravilhoso. Ah, e tem esse outro pioneiro aqui, ó, que eu também li na década de 90, ó. Tem esse pioneiro aqui, e tem esses preciosos aqui, né? Que maravilha. E aqui fica só, como um aperitivinho, né? O seu Allan Kardec, né? Que menos de 20 anos antes de lançar o Livro dos Espíritos, ele coescreveu essa comédia francesa, Uma Paixão de Salão, que o tio Edmundo conseguiu assistir a estreia, hein? Uf. Obrigado, amigos, e fico à disposição. Júlio está com o microfone desligado. Alô, meu microfone está fechado. Tá com E. Alguém está com coisa aberta. O Edmundo ficou como intermediário no YouTube com os participantes, né, que não pode estar aqui no chat. A gente vai pedir para ele falar como é que está lá, como estão as pessoas, se já tem pergunta. Joia, tá bacana lá no YouTube. Opa, tremeu aqui. Nesse momento nós temos 27 pessoas. Boa noite, a turma do YouTube. Um monte de gente bacana aqui, alguns conhecidos do Preto, alguns frequentadores do nosso estudo quinzenalmente, tal, o pessoal do Sul, o Zusa, o Armando Esperoto, Porto Alegre, junto com a Márcia Buquerque, está o Aldo de Curitiba, a Dalva Neto de Porto Alegre, tem uma turma aqui, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, tem a Islene, tem a Juliana de Camaquã, Cleiton de Brasília, Ângela. Opa, tá tendo eco, alguém viu? Vem abrir o seu microfone pegando o retorno, vamos lá, voltou. Tem beijo especial para Dona Ieda Luier, nossa artista também presente lá em Porto Alegre, a Roseli Carvalho. Vamos lá, Preto, uma primeira pergunta aqui, ó, que é da Rose Monteiro Maravilhosa, que ela é do Pará, Tucuruí, se não me engano. Isso, Tucuruí, no Pará. Ela faz assim, Preto, como você organiza a questão das produções para chegar à cena?
está falando das produções das peças de teatro espírita. Como você organiza a questão das produções para chegar à cena? Primeiramente, olá, Rose. Tudo para... bom, agora eu teria que pensar como eu iniciei, né? Porque hoje em dia, felizmente, né, já são 27 anos, então a gente já tem uma estrutura maravilhosa, graças a Deus, de produção da dramaturgia até chegarmos ao palco. Então, é necessário, primeiramente, né, que se tenha um local para ensaiar, né, a casa espírita ou algum lugar. Por exemplo, eu, mesmo sendo um grupo de teatro, né, que a gente já está apresentando há uns bons anos, nós só ensaiamos na nossa casa espírita, que é o Instituto Espírita Dias da Cruz. Nós somos parceiros do Dias da Cruz e ensaiamos lá no teatro deles em dias que eles não utilizam, né? Então, partimos assim, ó, partimos da construção de um grupo de pessoas, né? Claro, primeiro vem o texto. Vamos fazer o quê? Quer dizer, no meu caso, cada grupo tem a sua forma, mas no meu caso sempre vem primeiro o texto, a dramaturgia, o que nós vamos querer contar, buscar os colaboradores, né? Os colaboradores que possam se dedicar a isso, independente se são talentosos ou não, o importante é eles estarem ali, vibrantes, com vontade de fazer, porque aí a gente tem orgulho de investir em pessoas que querem aprender. Então, comigo nunca tem essa de, eu sou um baita ator, você pode contar comigo. Eu quero pessoas que estejam ali na nossa vibração, junto conosco para aprender. Então, nós temos um texto, nós chamamos as pessoas que se capacitam para isso, organizamos ensaios, porque a arte exige disciplina, e o espiritismo mais ainda. Então, são aqueles dias determinados de ensaios, né, de preparação dos atores, né, com as metodologias. Eu, por exemplo, sou muito Stanislavskiano, digamos assim. Então, o pessoal que não conhece Stanislavski pode procurar, que é a forma que eu trabalho para a criação de personagens e da preparação do ator. E aí nós já vamos colocando, né, esse texto com as pessoas, vamos organizando aqueles que não são atores, mas são os figurinistas, são o pessoal que faz o som, o pessoal que faz a luz, o pessoal que pesquisa a cenografia. Geralmente somos todos nós que fazemos tudo, né? É uma utopia um grupo ter, né, um figurinista exclusivo, um cenógrafo exclusivo. Na verdade, cada um bota a mão em tudo, né? E assim nós vamos desenvolvendo o trabalho. A gente determina de acordo a duração do espetáculo, de acordo com o que ele vai rendendo. Muitas vezes a gente pode até diminuir o espetáculo para não ficar aquela barriga que a gente chama de barriga. A dramaturgia é aquela que não anda, sabe? Que não deixa a peça ser contada. Aquelas ramificações da dramaturgia que não ajudam a história a ser contada. E no fim, estreamos. E não é porque estreamos que está tudo bom, tudo maravilhoso. Nós vamos fazer, nós vamos errar, nós vamos repensar. E eu amo o teatro porque ele é aquela arte que nunca está acabada. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se reorganizando e se reinventando. Diretor, a companhia Haribo. A companhia. Acho que é do. Seu microfone, Preto? Não. A companhia Haribo está com uma peça agora, né? Montou, né? Agora estamos todos parados no mundo. Sobre o Divaldo. O Aldo, lá de Curitiba, perguntou
se o Divaldo assistiu, né, e qual foi a percepção dele, caso ele tenha dito a vocês, né, sobre a peça. E eu queria juntar também com uma pergunta da Rose Carla, de Campos, no Rio, se os seus textos estão disponíveis para outros grupos de teatro montarem. Bom, nós pegamos carona, em relação da do Divaldo, nós pegamos carona no Renato Prieto, né? Porque o Semeador de Estrelas já é um projeto que existia, que o Renato Prieto montou no Rio de Janeiro, quando o Divaldo comemorou 80 anos. Só que aí em 2017, quando o Divaldo iria completar 90 anos, pediram para o Renato que ele voltasse com o espetáculo. Só que o Renato já estava em outra fase da vida, já estava com outros projetos, e ele, digamos assim, ele terceirizou esse trabalho para mim, né? Então ele veio, nos dirigiu, ele veio do Rio, fez a ponte aérea Rio-Porto Alegre várias vezes, trouxe toda a equipe técnica dele, figurinista, que era a mesma figurinista do Nosso Lar, trouxe o técnico dele, que também trabalhou no filme Nosso Lar, na parte elétrica, né? E assim nós remontamos o espetáculo, atualizando alguns pontos da vida dele, e principalmente em relação a livros, né? O Divaldo, ele assistiu com o Renato. Conosco foram trocas de e-mails, né? Ele sempre nos incentivando, ele sempre nos dando força para que a gente contasse a história, mas sempre também nos puxando a orelha, dizendo que não era para a gente ficar endeusando ele. Inclusive, a gente demorou para colocar a foto dele no cartaz da peça, porque ele não queria. Ele queria que o que ficasse em evidência fosse a mensagem da doutrina espírita por intermédio do teatro. E levamos quase um ano para convencê-lo da importância que seria, pelo menos, colocar ele de fundo, né, num cartaz para promover o espetáculo. Encontramos ele pessoalmente depois de um ano que a peça estava rolando, né, e foi uma alegria imensa. Eu levei o roteiro da peça, que a gente levava para os ensaios para ele autografar para nós, e tivemos a oportunidade de apresentar em Feira de Santana, que é a cidade onde ele nasceu, de conversar com pessoas que conviveram com ele na sua mocidade, na sua fase adulta. As pessoas adoraram o espetáculo. Fizemos 2 anos, temporadas na Bahia, em Salvador. Esse ano nós iríamos de novo, era para ter sido em abril, infelizmente não aconteceu, e nunca encontramos o Divaldo depois. Foi sempre aquele encontro assim, ó, mesmo na Bahia, a gente chegava na Bahia, ele saía, né? Ele vinha para Porto Alegre, a gente ia para lá. Então, nossos encontros pessoais com ele foram só nas palestras que ele vem fazer aqui, que a gente conversa aqueles 5, 10 minutinhos. Mas ele aprovou o espetáculo, e principalmente os momentos de humor do espetáculo, né? Porque ele adora arte e diversão, né? Então, somos muito gratos ao Renato Prieto e a ele pela oportunidade. Enquanto a pergunta dos textos, um dia terá, um dia colocarei eles à disposição. Eu nunca achei os meus textos assim tão bons o suficiente que eu disponibilizasse para as pessoas. Mas agora com essa parada, eu estou revendo muitas coisas e eu com certeza eu vou disponibilizar em breve. Beleza. Tem várias perguntas. Então, alô, eco, pronto. Temos várias perguntas aqui, e tem 2 que são próximas, eu vou juntar o Cleiton e o Aldo. Cleiton de Brasília. Ele diz: olá, Tchê, como fica o teatro na pandemia? Que é uma arte de encontro ao vivo, o ator, os ensaios, né, como ficam? E o Aldo pergunta: como vocês estão fazendo um trabalho profissional no teatro, ou seja, dependendo financeiramente desses recursos, como fica agora com a pandemia? Meu querido amigo Cleiton, grande abraço, saudades. O teatro, a coisa está bem complicada. No dia 11 de março, nós fizemos uma pré-estreia do nosso novo espetáculo, chamado Com Amor, Chico Xavier, que sou eu e a minha filha no palco, celebrando
a vida do Chico contada de uma forma diferente. Inclusive, até tem um dedinho ali, um dedinho não, a mão ali do Edmundo, em um dos momentos do espetáculo, que foi uma inspiração dele, que eu pedi licença para roubar, digamos assim. Nos apresentamos dia 11 de março com 15 amigos lá da Sociedade Dom Tomé, de Sapucaia do Sul, ao cair da cortina, foi no dia 11 de março. E desde o dia 11 de março, Oi, alô? Alô? Som do Preto parou. Você desligou o microfone, Preto. Você parou desde o dia 11 de março, aí o seu microfone está desligado. Ah, certo. Tá. Voltei? Sim. Voltei? Isso, tá. Agora sim. Tá. Então, dia 11 de março caiu, né, a cortina do mundo normal, então desde essa data nós não nos apresentamos mais e tampouco houve remuneração nenhuma para manter a nossa produtora e para manter os nossos colaboradores, né? Então, os recursos que nós tínhamos guardado para a produção da peça do Chico, para começar a aumentar, comprar mais coisas, né, dar uma caprichada melhor na produção, esses recursos foram tudo desviado para as contas, né, para as coisas mais imediatas, para o custo de vida também. Felizmente, a grande parte dos artistas da Haribo não são insanos que nem eu, que só vive da arte. Eles têm seus empregos formais, alguns deles, felizmente, né, moram com os pais, então tem uma estrutura boa que estão abrigando eles neste momento. E direcionamos toda essa verba aí para os nossos custos pessoais, enquanto durar. Então, o que eu estou ouvindo é que realmente, se voltarmos esse ano, vai ser a volta daquela pessoa que sofreu um grave acidente, que ficou paralisada, que ficou em coma, e que agora está conseguindo sentar. E daqui a pouco vai conseguir colocar o chinelinho e sair de andador. Depois vai começar a andar de bengala. Depois vai começar a dar o primeiro passo e começar a acelerar. E é assim que eu acredito que vai ser o processo. Por exemplo, eu sei que teatros aqui no Rio Grande do Sul, que tem 1.200 lugares, eles já estão sendo adaptados para 300 lugares. Então, estão se mexendo para que possamos voltar, assim, o mais rápido possível. Mas eu sei, por exemplo, que espetáculos que exijam ensaios, né, do meu elenco, vai ser muito complicado. Então, se voltar, quando voltarmos, certamente será somente a peça do Chico Xavier, que somos eu e a minha filha, né, que estamos em quarentena juntos, né. Então, é um momento de calma, é um momento de perseverança, é um momento de estudo, e vamos voltar com muito amor e com muita vontade, porque não só as pessoas precisam, nós precisamos muito voltar. Preto, você tem o seu trabalho fixado em Porto Alegre, pelo menos é o que eu entendi. Tem público suficiente para temporadas de peças espíritas aí em Porto Alegre? Preto, não estamos te ouvindo. Ângela, coloca lá no preto, lá, para a gente ver se ele está. Tá, estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Olha, eu achava que não, mas como eu falei, aqui, Porto Alegre estava acostumada só com os grupos de teatro espírita do Rio e São Paulo, que vinham, davam um pulinho aqui de 2, 3 dias e iam embora. Os outros grupos de teatro espírita, com trabalhos maravilhosos, fixavam-se somente nos eventos espíritas ou dentro das suas casas. E quando nós colocamos a nossa primeira peça em cartaz, chamada Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei, que esse ano também estávamos na turnê comemorativa de 20 anos e tivemos que parar,
Nós colocamos o espetáculo de quinta a domingo e lotava de quinta a domingo. Nós íamos para o teatro, lotava. Nós passávamos de teatro, lotava. Então, assim, ó, a experiência que eu tenho, felizmente, é uma experiência que não é, infelizmente, não é a realidade de muitos grupos de arte, né? A realidade que a gente vive, felizmente, é de bons públicos, boas procuras de ingresso. É claro, teve aqueles dias pontuais que parece que ninguém quer assistir. Então, mas é o que eu digo, infelizmente, eu não quero ser o rei de nada, mas infelizmente, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, porque a gente percorre todo o Rio Grande do Sul também, sempre onde a gente vai, a gente tem público, mesmo sendo um dia, sendo 4 dias, sendo 5 dias. Preto, compositor espírita lá de Santos, ele fez uma contribuição. César Tucci. Oh, tá. Bem-vindo, Tucci. Ele fez uma contribuição importante, que é a lembrança de que lá em Santos tem o Centro Espírita Ismênia de Jesus, que foi fundado pela atriz Maria Máximo, né? Com o marido Miguel Máximo, que formavam o duo Máximo, atuando no teatro profissional antes de se dedicarem à Casa Espírita. Tive o prazer de conhecer essa instituição. E eles vieram de Portugal, e não por acaso a sede do centro tem um palco, com uma ribalta, coxia, um pequeno depósito, né? E ele faz a pergunta: como anda o nível de incentivo ao teatro espírita em nossas casas? É uma pergunta para todos nós que estamos aqui participando, mas deixo para você responder a partir da sua experiência, do que você observa. Como anda o nível de incentivo ao teatro espírita em nossas casas espíritas, né? Felizmente, as coisas melhoraram muito aqui no Rio Grande do Sul. Felizmente, as coisas melhoraram muito. Os grupos de teatro agora parecem gremlins, sabe? Aquele filme antigo dos gremlins, que a água bate nos bichinhos e se multiplicam. Felizmente, nós temos agora muitos grupos de teatro, então as coisas melhoraram muito. Lá na década de 90 aqui, para vocês terem uma ideia, o meu trabalho foi interrompido numa casa espírita logo que mudou a diretoria e eu fui obrigado a carregar tudo. Todas as coisas que eu tinha lá, eu tive que trazer para minha casa. Fiquei praticamente sem casa, só com as coisas do teatro. Mas hoje, felizmente, eu posso dizer, com certeza, que aqui no Sul as coisas estão muito melhores. E também graças ao grande trabalho do pessoal aqui da assessoria de arte da Fergs, né? A Márcia e todos os outros colaboradores. Então, está todo mundo agora mais simpático à ideia. E mesmo quem não era simpático à ideia, está se entregando. Sabe? Aquela pessoa difícil, que você quer, mas ela não te quer. Uma hora, ou ela cansa, ou uma hora ela diz, mas esse cara tem um charme. Então as coisas estão melhores aqui, sim. Tem um charme, foi bom, hein? Temos uma pergunta aqui do Giovanil, mas antes deixa eu só fazer um comentário aqui de que a Rússia Carla lá perguntou sobre as suas peças, falou que o grupo de teatro da Liga Espírita de Campos já está na fila para ter acesso aos textos. Viu? E a Roseli Carvalho falou que as suas oficinas de teatro são ótimas. Fica a dica. Mas o Giovanil faz uma pergunta para você. Vamos lá, nosso tempo está indo embora, tem só mais 2. Quando é que uma peça é considerada espírita? É fácil. Aí é só. A peça, relembrando aquilo que eu falei no início, né, que para mim não existe grupo de teatro espírita profissional, existe grupo de teatro profissional com a temática espírita. Esse grupo de teatro profissional, no nosso caso, resolveu assumir espetáculos espíritas para sempre, né? Tem outros grupos que pontualmente fazem um espetáculo espírita ou não, mas são grupos profissionais. Então, quando a peça é legitimamente espírita, ela tem que ter a doutrina espírita fiel no seu texto. O diretor, o autor, não pode se permitir viajar na maionese ou fazer uma outra coisa que não tenha a ver com a doutrina espírita.
É preciso estudo e fidelidade com a doutrina. Então, a partir do momento que você estuda as obras básicas, você tem uma noção do que é espiritismo, você pode até identificar se uma peça é espírita ou não, mesmo que te vendam ela como uma peça espírita. Tá sem voz, lá foi, voltei. Pronto. Para complementar aqui o nosso estudo, o Cleiton e o Aldo perguntaram sobre essa dificuldade nossa do teatro na pandemia, né, nesse momento de distância social e tal, né? E o Marcelo Martins, lá do Rio Grande do Norte, faz uma pergunta para você que acho que complementa isso. Se esses dias que hoje vivemos fosse um grande roteiro de espetáculo teatral, como você escreveria o seu desfecho? Sabe como? Eu começaria como o filme O Vento Levou. Sabe, o filme O Vento Levou, ele termina com a Scarlett olhando para o horizonte, né, e dizendo que vai recomeçar. Olhando para aquele horizonte nebuloso. Quem nunca assistiu O Vento Levou, assista e depois tem essa referência, tá? Ela terminou o filme assim, olhando para aquele horizonte, dizendo, olha, amanhã vai ser outro dia e eu vou à luta. Então, seria por aí. Iniciar pelo recomeço, pela redescoberta da socialização e do teatro ao vivo. Bem, a gente agradece esses momentos que a gente teve aqui com o Luiz Carlos Preto, tá? E damos o horário aqui de finalização da nossa atividade, né? E ficou um gostinho de quero mais, tá? Mas a nossa atividade é a duração de 1 hora, a gente vai terminar agora. E caso alguém tenha mais perguntas, pode deixar no chat e depois a gente tenta passar para o Preto, tá? Luiz Carlos Preto. E agora nós vamos encerrar com a nossa prece, e a gente pede para o Edmundo fazer essa prece do outro lado do Atlântico. Oh, que coisa boa esse momento, gente, que estamos aqui, somos um grupo de artistas compromissados com o Espiritismo, reunidos ao vivo, e outros virão para assistir, para participar desse momento juntos, que a gente possa, nesse momento de prece, reunir nossos pensamentos com os nossos amigos espirituais, cada um de nós, com cada um do grupo de amigos espirituais que estão conosco em nossos lares nesse momento, a gente possa direcionar a nossa energia a Jesus, a imagem de Jesus, de braços abertos, sorrindo, braços abertos para nos abraçar, e que essa boa energia, alimentada pelo amor que Jesus emana de si, possa chegar ao coração daqueles artistas que se encontram neste momento desesperançosos, temerosos com o futuro, preocupados com o momento que vivem, que não é de pouca preocupação, mas essa energia possa consolar, possa alimentar de esperança os corações artistas que se encontram angustiados nesse momento, talvez desanimados neste momento com a vida, e possam ter alimentadas a chama de desejar se expressar através da sua linguagem artística, porque tudo passa e isso também vai passar. Uma boa noite a todos, que seja assim muito mais de coisas boas em nossas vidas. Então, nós ficamos hoje por aqui, mas nós não vamos voltar daqui a 15 dias, porque daqui a 15 dias estaremos no Fórum Virtual da Abrarte, que a gente convida a todos a acompanharem aqui mesmo no canal Abrarte Oficial. Vai acontecer de 11 a 14 de junho, tá? Se você ainda não sabe, mande um e-mail para a Abrarte, entre no site da Abrarte, www.abrarte.org.br, para se informar, tá? E no dia 18, uma semana depois do fórum, a gente vai ter um outro estudo, tá? E esperamos contar com todos vocês aqui. Então, encerrando aqui, nós três vamos ficar aqui nessa linha enquanto encerra.